Graça e paz para todos os irmãos e irmãs. Amém? Então, quero trazer no dia de hoje, a lição 10, que se trata com o cativeiro de Israel, o reino do norte, a qual é a quarta devocional da nossa EBD. E aqui ele nos traz como justiça e misericórdia são atribuídos do reino de Deus, que é o texto base do Salmo 89 e 14, o que nos traz o conhecimento nessa leitura do Salmo 89 e 14. Para o nosso conhecimento é que Deus ele tem que ser o centro de nossas vidas, ele é o centro de toda a adoração, de toda sua criação. Não existe outros deuses, não existe imagem, não existe outro santo a não ser esse Deus de Israel, a qual nós devemos adorá-lo para toda a nossa vida, permanecer na obediência e na adoração a Ele. Então, o texto base do Salmo 89, 14, Davi, ele reconhece que Deus é o centro da adoração de nossas vidas para toda a eternidade. Amém, irmão? Que possamos só adorar a Ele. O louvor é para Ele, a glória é para Ele, e o aleluia é para sempre o nosso Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, que as nossas visões espirituais, os nossos louvores, seja só para esse Deus, em nome de Jesus. Então, o texto base da lição que nós vamos estudar agora, que é a 2 Reis, no capítulo 17, do 1 ao 14, e do 17, versículo 17, do 20 ao 29, Ou seja, 17, que é o capítulo de 2 Reis, a gente vai ler do verso 1 até o verso 14, e depois a gente vai do verso 17 até o verso 29, que ao lermos, nós compreendemos que o contexto ele traz a nosso conhecimento. E qual é esse conhecimento dessa 2 Reis que traz para nós? A qual nós lemos, a qual Deus vem falando aos nossos corações. Diz aqui, irmão, que o significado do 2 Reis, ele fala do fim do reino do norte. No entanto, no ano 12 do reinado de Acais, de Judá, Oséias, filho de Elã, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprovava, mas não como os reis de Israel, que o procederam. Algum tempo depois, Salmanese sucedeu como rei da Assíria. O rei israelita Oséias tentou se mostrar independente da Assíria, recusando-se a pagar o tributo anual, mas ele achava que, com o apoio egípcio, sua rebelião teria sucesso. Assim, Salmanasar pôs fim a essas esperanças, invadindo Israel e sitiando Samaria. Depois de 3 anos, a defesa de Israel entrou em colapso sucessor de Salmaneser capturou Samaria e levou os sobreviventes para o cativeiro. Este foi o fim do reino do norte, a qual nós estamos lendo e compreendendo e entendendo em 2 Reis, do 17 e esse até o versículo 6. E aí em diante diz também que o fato de os 19 reis de Israel estarem espalhados por 9 dinástias é uma indicação da estabilidade que caracterizou o Reino do Norte ao longo de sua história.
Nesse tempo, o escritor comenta longamente sobre o motivo da queda de Israel, a saber, o fracasso espiritual do povo como um todo, embora Jeroboão fosse o responsável por mudar a política religiosa oficial. A verdadeira causa do fracasso estava nas pessoas comuns, que prontamente copiaram as práticas religiosas locais. Isso foi desobediência aberta aos mandamentos da aliança de Deus, dado por Moisés e repetidos pelos profetas. No final, Deus puniu o povo, fazendo-os cativeiro em uma terra estrangeira, como haviam sido no Egito. Restou apenas Judá, mas também se afastou de Deus. Isso você já vai ver na 2 Reis, no capítulo 17, do 17 ao 23. Né? E de acordo com sua política normal, os assírios reassentaram as pessoas de outras partes de seu império em cidade do Reino do Norte, que agora era conhecido como Samaria. Esses colonos tentaram evitar a punição do Deus de Israel, combinando a adoração com sua própria religião. Eles também se casaram com outros israelitas que ficaram na terra de seus descendentes, conhecidos como samaritanos, sendo de sangue e religião mistos. Eram desprezados pelos judeus. Isso vocês vão ver em 2 Reis, capítulo 17, do 24 até o 33. E aqui você vê que a presença de todas essas religiões na terra que Deus deu a Israel estava em nítido contraste com o plano de Deus, que era que Israel o adorasse somente, mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor. Também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. E é isso, irmão, que nós entendemos através do texto lido, né? No contexto, mostra, né, todo esse povo e os reinos, a qual tinha o conhecimento de que era para adorar o nosso Deus. Ele tinha um conhecimento através de Moisés, do ensinamento, né, da palavra de Deus, de quem a gente tem que adorar para todas as nossas vidas. Então hoje nós vemos também que não é diferente. O povo há um tempo adora a Deus e há outro tempo começa a adorar também as coisas do mundo. E aí é onde vem as nossas friezas espirituais, porque estamos deixando Deus para o segundo plano da nossa vida. Então que possamos entender, né, e entender que o único para ser o centro da adoração é esse Deus de nossas vidas, Deus de Israel. Então que possamos viver, irmão, só para Ele, adorar só a Ele. Não se apegar com as coisas do mundo. Não adorar as coisas do mundo, ou santo, ou imagem, porque Deus abomina, né? Deus, ele tem raiva. Deus, ele não Deus, ele não se agrada quando nós começa a adorar as coisas do mundo. Nós não podemos se afastar desse Deus que é sobre toda a nossa vida, em toda a criação. Então que possamos entender, né, que a nossa fortaleza, que a nossa justiça, o nosso amor é Ele, sobre toda a maldade, todo o levantamento sobre nossas vidas, porque temos um Deus que é juiz e é advogado. Ele não dorme. Então que permanecemos servindo a esse Deus em todas as nossas vidas, que a gente venha se lembrar todos os dias, que a gente venha guardar as suas palavras todos os dias em nossos corações, para que
a gente venha se lembrar das promessas de Deus todos os dias de nossas vidas. E é por isso que todos os dias, ao deitar ou se levantar, ao acordar e ao dormir, temos que adorar só a esse Deus, porque Ele é o único que vive e que reina, que cuida, que guarda e que liberta e que salva para todos sempre. Amém. Então, desde já quero agradecer por mais essa oportunidade e que Deus os abençoe em nome de Jesus.